Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Chegou o momento de reflexão, que a graça do Senhor seja com você. Convido você a abrir Romanos capítulo 5. Quem me conhece sabe que eu amo essa passagem, eu já repeti inclusive ela aqui no programa várias e várias vezes. Diz assim no versículo 3, 4 e 5: e não somente isto, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Olha isso, gente. Eu queria que a Daías iniciasse essa reflexão falando algo que ele trouxe aqui muito interessante, que foi o motivo de eu ter escolhido essa mensagem. Muitos têm pregado a minha palavra com mistura, diferente daquela que eu vos ensinei. É um evangelho fácil, onde quase tudo é permitido. Um evangelho doce, saboroso, onde até personalidades da mídia mundana diz seguir. É um evangelho diferente do que eu preguei. Igreja minha, o verdadeiro evangelho, ele é salgado. Ele requer renúncia. É você perder para ganhar, é dar para ter, é morrer para viver. Pregue a verdadeira palavra. Aleluia. Não se deixe enganar. Glória a Deus. Deixe a minha palavra entrar primeiro em você. É isso. No Salmo 119, ensina como purificar os vossos caminhos. Então, é simples. Só é esconder a minha palavra no seu coração. A minha palavra, ela transmite vida. Também alimenta a vossa alma, fazendo você crescer espiritualmente. Um cristão firmado na minha palavra, ele é como uma casa firmada sobre a rocha. Eita, glória a Deus. É isso, queridos. Romanos 5 está nos preparando aqui, porque está falando que nós iremos passar por tribulação. Só que existe um propósito nisso aqui. Existe um propósito no sofrimento, na dor depois da queda. Nós precisamos ler a Bíblia da maneira correta, com o zoe de Deus, com a ótica de Deus. A vida por si só ela é uma batalha, é uma guerra diária, amigo. Mas Jesus nos avisou: no mundo vocês passarão por aflições, dificuldades, sofrimento. Agora, por que muitas pessoas estão se matando? E é por isso que eu queria trazer essa mensagem. Quando uma pessoa tira a sua vida, ela é uma pessoa confusa, frustrada, uma pessoa que não foi ensinada a passar pela tribulação. E a Bíblia está dizendo que a tribulação, ela produz uma coisa: ela produz a paciência. E a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança ela não traz confusão. Alguém experimentado em Deus, ela é uma pessoa convicta de quem ela é em Deus. Então, a vida ela é uma batalha, uma guerra. E no mundo nós vamos passar por aflições. Foi Jesus quem disse isso. Agora, por que muitas pessoas estão se matando? É sobre isso que eu quero falar. Inclusive, a gente tem visto pastores, inclusive, irmãos que têm tirado a sua própria vida. Agora, hoje você acha que esses pastores líderes que estão se suicidando estão endemoniados? Na verdade, não. É culpa de quem pregou, Adaís, o evangelho raso nos últimos 40 anos para cá. E não prepararam as pessoas a passar pela tribulação, a passar por sofrimento. Porque Jesus preparou a gente. No mundo, vocês vão passar por tribulação. O evangelho não é só oba-oba. Vocês vão passar por dificuldade, vai ter não, a porta é estreita. Jesus vem nos preparando desde o princípio, queridos. Não preparou aqui o evangelho, muitos que pregam o evangelho não preparam as pessoas a habitar com a energia do Espírito. É só ler Tiago 1, versículo 2, 3, 4, diz assim, meus irmãos, já começa aqui identificando que essa palavra é para quem? Para crente. Tende por grande alegria ao passardes por provação, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A perseverança. E a perseverança tem sua obra
perfeita, para que sejais perfeitos e completo, não tendo falta de coisa alguma. As pessoas estão se matando, sabe por quê? Porque não entenderam e não foram ensinadas a ouvir um não, Adaías, a se frustrar, a passar por dificuldade, a sofrer. Eu não estou estimulando você a sofrer, a passar por dificuldade. Eu estou dizendo que é impossível você viver o evangelho sem confronto, sem dificuldades, sabe? Não é só conquistar. As pessoas estão sendo ensinadas a só conquistar. E quando não conquistam, elas se frustram. E quando frustram, ela põe uma corda e coloca no pescoço e se enfoca. Por isso eu te convido, vamos pregar sobre Jesus, que ninguém mais vai precisar tirar sua vida. Sabe o que produz perseverança, querido? Biblicamente falando, sabe o que produz? Talvez você se assuste, mas é dor, sofrimento, perda, dificuldades, problemas. Sabe o que faz você acordar cedo para orar? São os problemas da vida. É por isso que Deus não te isenta de muitos problemas, porque senão você não acorda cedo para orar. Eu não estou aqui estimulando e provocando você a sofrer. Eu estou dizendo que é impossível você ser feliz sem passar por tudo isso. Se o evangelho que você vive não tem problemas, não tem por que você militar. E a Bíblia diz que ninguém que milita se embaraça com as coisas, com as tribulações, com os problemas dessa vida, a fim de agradar a quem? Aquele que te alistou para a guerra. Aí talvez você me diga, mas Albeni, tá difícil. Adaías, está muito difícil a situação, mas eu vou te dizer, eu vou afirmar, biblicamente vai ficar pior. Mateus 24:6 diz que ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Diz mais: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Tudo isso está acontecendo. E terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Olha só, é apenas o princípio. Aí Mateus 13:8 diz quase a mesma coisa. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Aí muitos cristãos leem isso e dizem, é o fim do mundo, é o fim das coisas. Não, amigo, é só o começo. Jesus está dizendo, é o começo para que o evangelho do reino seja pregado em todos os lugares, nos 4 cantos, em todas as nações. E quem vai provocar isso? É eu, é o Adaías, é você, somos nós. Mateus 24 vai dizer aqui, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí eu te pergunto, quem vai provocar isso? É você. Somos nós que somos chamados por Deus para fazer isso, usar todos os meios que nós temos, as redes sociais, a tua influência de amizade, você vai usar tudo para propagar o evangelho e viver em verdade. A terra foi dada para o homem, por isso, quando Adão caiu, Deus disse, Gênesis 3:17, só voltando aqui, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, nós precisamos suportar as intempéries, as tribulações, as dificuldades, porque Deus nos prova aí, a nossa fé é testada aí. 1 Coríntios 13:7 diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isso aqui é o amor, né? Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta. Não é o que conquista, é o que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A igreja de Apocalipse não importa o quanto ela conquista, importa o quanto ela suporta. Não adianta só conquistar e não suportar, porque na vida você ganha, mas você perde também. Às vezes você tem um casamento perfeito até chegar a primeira pancada. Por quê? Não tem músculos espirituais, Adaías, para suportar. E você foi ensinado apenas a conquistar. Às vezes você está fazendo grandes negócios até passar pela primeira crise.
Por quê? Se preparou, estudou apenas para conquistar e não estudou para passar pela crise. E não para suportar o momento difícil, aquele momento que Deus diz, Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, para mim, homem de Deus não é os que conquistam, são os que suportam. São os que suportam. Deus não te dá fé, inclusive, para conquistar, e sim para suportar. Eu já falei aqui dentro do programa várias vezes. E isso é importante a gente frisar. Deus não te dá fé para conquistar, e sim para suportar. A fé não é só para confiar em Deus, é para conhecê-lo. Por quê? Não dá para confiar em alguém sem antes conhecê-lo. Porque se você só confiar e não conhecê-lo, na hora que você deixar de conquistar, você vai parar de confiar em Deus. Muita gente que abandona a igreja, que sai da igreja porque parou de conquistar. Mas se você conhecê-lo, mesmo que Deus diga não para você, você vai entender que não é algo protetor de Deus. E que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você vai passar, querido, você vai passar por tudo isso. Romanos 8:37-39 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo dizendo, depois de passar por fome, por nudez, por espada, por perigo de morte, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. E é por isso que você precisa aprender a suportar, porque pessoas vão te frustrar, você vai ouvir não, o mundo vai querer bater em você, porque você é discípulo de Jesus. E como Jesus foi recebido na terra? Como Jesus morreu? Como receberam Jesus? Você precisa se atentar, você precisa olhar o evangelho na ótica correta. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirá. Isso aqui é uma promessa que se estende a nós, Isaías 43, eu já li. Deus não está dizendo, talvez você passe. Não, Ele está dizendo, te prepara que você vai passar. Primeiramente, quando você assume um compromisso com Deus, geralmente as tentações aumentam, os problemas aumentam. Por quê? Porque você não é mais o filho simplesmente da sua família, do seu pai, da sua mãe. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, Jesus, antes de ser batizado, antes de ser apresentado ao seu ministério, ele era tentado só como filho da Maria e como filho do Zé. Mas depois que ele foi apresentado no Rio Jordão e que Deus disse, esse é meu filho amado, o Espírito de Deus conduz ele para o deserto. E ele foi ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque o diabo já conhecia quem Jesus era. Porque antes eu entendo que talvez, isso aqui conjecturando, ele não conhecia quem Jesus era. Por isso que ele manda Herodes matar aquele monte de criança, porque ele não sabia quem era Jesus. Tentou matar 2 vezes também no libertador, lá no Moisés, por causa de Moisés. Ele não sabia. E toda vez que se levanta libertadores, geralmente o diabo ele tenta destruir as crianças. Por que você acha que essa perseguição nas escolas, essa perseguição na educação? É porque Deus está levantando libertadores nessa nação, nessa geração. E nós precisamos se levantar para ser o libertador dos nossos filhos, da nossa casa, ensinando os nossos filhos a passar pelas tribulações da vida, pela dificuldade da vida.